crianças, vamos para mais uma aula de ciências, certo? Com o conteúdo animais invertebrados, né? Que nós até já vimos em outras aulas anteriores que animais invertebrados são aqueles animais que não têm a coluna vertebral de sustentação do corpo, né? E nós já vimos também em outras aulas os animais vertebrados, que são aqueles que têm a coluna vertebral e que sustenta o esqueleto do animal, né? Assim como nós temos assim a nossa coluna vertebral, alguns animais também têm, né? Mas na aula de hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados. São aqueles animaizinhos que não têm a coluna vertebral para sustentar o corpo dele, o esqueleto dele, certo? Eles têm cartilagens, né, mas não ossos. Então, o conteúdo está nas páginas 139 a 141 e as atividades nas 142 até a 144, que inclusive a gente vai resolver aqui juntinho, certo? Vamos lá. Animais invertebrados. Chamamos de invertebrados os animais que não possuem coluna vertebral. O número de animais invertebrados é muito grande, então existem inúmeras quantidades de animais invertebrados no mundo, certo? A maioria dos invertebrados é ovípara, ou seja, aqueles animaizinhos que vêm de ovos. Eles podem ser encontrados nos mais diversos ambientes, dentro do solo, na água, na terra e até no corpo de outros animais. Então aí nós estamos trazendo um animal invertebrado, certo? Que é o siri, que vocês devem conhecer. E aqui do outro lado estamos trazendo outro animal invertebrado, que é o camarão, certo? Cada um desses animais tem uma função própria e realiza um papel importante na natureza. Os vermes, como a lombriga e a solitária, são animais invertebrados que podem causar doenças aos seres humanos. É preciso ter cuidado com a água ou o alimento que ingerimos, pois podem estar contaminados com os ovos dos vermes por causa da falta de higiene. Então, tem alguns vermes que são encontrados em água suja, em locais muito sujos. Então, aquilo que a gente come também é muito importante, que a gente coma os alimentos, né, higienizados, né, para que a gente não coma vermes que estão ali contidos naqueles alimentos, entendeu? Então, assim, quando a gente chega, por exemplo, do supermercado, lava direitinho com água e sabão, né, os alimentos também, e evitar tomar água que não seja filtrada, né? E porque a água, ela pode conter também alguns vermes, e daí a gente, se toma com água suja, a gente vai adquirir esses vermes assim dentro do nosso organismo e vai nos fazer mal, certo? Então é preciso que a gente faça também a higienização da água, certo? Para que a gente não pegue algum tipo de doença e aí a gente pode então, além de adoecer, até morrer. Então aí eu trago para vocês a imagem de vermes, né, que estão aí colocados para vocês olharem, apenas um exemplo, um modelo de vermes que existem inúmeros também, certo? Então aí é um modelo dos vermes para vocês verem como é. Agora vamos à classificação dos animais invertebrados. Para saber a classificação de um animal invertebrado, é preciso levar em consideração apenas a presença ou não de um esqueleto externo e pernas articuladas. Então, para a gente saber a classificação desse animal, precisamos considerar a presença ou não de um esqueleto externo, certo? Então, os invertebrados com esqueleto externo e pernas articuladas são os que apresentam esse esqueleto externo, são chamados de artrópodes, e os artrópodes podem ser insetos e aracnídeos. Então, vamos ver primeiro o que são insetos. Tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça tem um par de antenas. O tórax geralmente tem um par de asas e apresentam 6 patas agrupadas em 3 patas. Por exemplo, as baratas e as borboletas. Então, aqui eu trago para vocês um besourinho, né, que é um inseto. Trago para vocês olharem como ele está formado. Temos também os aracnídeos, né, que são terrestres e apresentam o corpo dividido em cefalotórax, formado pela junção da cabeça e do tórax. O abdômen e 8 patas, que é o exemplo de escorpiões, aranhas e ácaros. Nesse caso eu trouxe para vocês os escorpiões, né, que ele se classifica nessa linha dos invertebrados. Os miriápodes, que tem o corpo alongado, sem segmentos diferenciados entre o tórax e o abdômen, cabeça distinta do tronco e provida de um par de antenas, que é o exemplo da centopeia e a lacraia. Temos os crustáceos, né, que possuem respiração branquial e apresentam o exoesqueleto calcáreo, que no caso é o caranguejo, que eu trago a imagem para vocês. Invertebrados com esqueleto não articulado ou sem esqueleto. É o molusco, né, que nós temos aí, que possui o corpo mole, com ou sem concha, calcária, exemplo caracol e ostra,
com concha, polvo e lesma sem concha. Os anelídeos, né, que sem qualquer tipo de esqueleto, apresentam o corpo mole, alongado e segmento, que os sanguessugas e minhocas, né, esses daí são bem encontrados em lugares onde tem bastante água. Os equinodermos, que têm o esqueleto sobre a pele, né, que é no caso a estrela do mar. Temos os vermes, sem qualquer tipo de esqueleto, é a designação comum e imprecisa de todos os animais alongados de corpo mole, exemplos as lombrigas e planária. E as esponjas, sem qualquer tipo de esqueleto, também apresentam o corpo com poros e canais de formas variadas, exemplos esponjas do mar. Temos os quinidários, que têm o corpo simétrico em forma de medusa, com uma cavidade gastrovascular, boca circundada por tentáculos e organelas urticantes. Podem ser sem esqueleto, como a água-viva, a caravela, a hidra e a anêmona do mar, com esqueleto como os corais. Então a gente está vendo a imagem, né, de uma água-viva, né, que é muito encontrada assim em praias. Vamos agora às atividades das páginas 142 a 144, certo? Então nós temos aí, vocês vão olhar no livrinho de vocês, a primeira atividade que diz assim: ligue invertebrado ao vertebrado. Então, por exemplo, nós temos aí, né, de um lado, vocês vão ligar quais são os invertebrados. Então nós temos do outro lado aves, insetos, anfíbios, crustáceos, mamíferos, répteis e peixes. Então, quais são os invertebrados? Né? Os invertebrados são aqueles, então, que não possuem a coluna vertebral e não possuem ossos. Então, a gente vai, então, ligar, né, fazer a correspondência. Ligar o invertebrado aos insetos, certo? E aos crustáceos. Apenas esses dois. Ao vertebrado, a gente vai ligar as aves, a gente vai ligar também aos anfíbios, vamos ligar aos mamíferos, répteis e peixes, que é aquela classificação dos 5 classificações dos vertebrados. Agora vamos à segunda questão. Pense e responda, de acordo com o livrinho de vocês. Acompanhe aí na página 142. Qual é a principal característica que difere os animais invertebrados dos animais vertebrados? Muito fácil de responder. É tudo aquilo que a gente já falou durante a nossa aula. Então, o que difere um animal vertebrado de um invertebrado é justamente a presença ou não de uma coluna vertebral que sustenta o esqueleto. Então, o que é que vocês vão responder aí? Os animais invertebrados os animais vertebrados possuem a coluna vertebral, vocês vão colocar aí, e os animais invertebrados não possuem a coluna vertebral, certo? Então, vocês vão diferenciar isso. Animais vertebrados possuem a coluna vertebral e os animais invertebrados não possuem a coluna vertebral, desculpa. Terceira questão. Relacione os animais de acordo com a classificação de cada um deles. Então, aí nós temos na primeira coluna a borboleta número 1, o caranguejo número 2, o escorpião número 3 e o caracol número 4. Do outro lado, a gente vai classificar o que é molusco, o que é aracnídeo, o que é crustáceo e o que é inseto. Então, qual seria o molusco entre aqueles da primeira coluna? Seria o número 4, caracol, muito bem. O aracnídeo, onde ele se classifica? Escorpião, 3, muito bem. O crustáceo seria o numeral 2, muito bem. E o inseto é o número 1, certo? Então, ficou a classificação 4, 3, 2 e 1, ok? Quarta questão, vamos lá na página agora 143. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. O primeiro quadrinho traz assim: os invertebrados só são encontrados na Terra. E aí, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Seria falso. É falso. Por quê? Porque os invertebrados eles não se encontram só na Terra. Eles se encontram também na água, né? Isso, que são animais aquáticos, também além dos animais terrestres, certo? E também os animais aéreos, também tem muitos animais que não possuem a coluna vertebral, que são chamados invertebrados. Segundo item, os insetos, aracnídeos e moluscos são grupos de invertebrados. Verdadeiro ou falso? Então é verdadeiro, porque realmente os insetos, aracnídeos e moluscos são grupos de invertebrados. Terceiro item, terceiro quadrinho. A abelha é um importante animal invertebrado pois nos fornece o mel. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro, sim. A abelha é realmente um animal invertebrado e ela nos fornece o mel. Quarto item. As baleias e os golfinhos são os maiores peixes que existem. Verdadeiro ou falso? Falso, porque existem vários outros ainda animais maiores do que as baleias e os golfinhos, certo? Existem tubarões, né, elefantes, então animais maiores e que eles são maiores ainda do que as baleias e os golfinhos, certo? Agora, o último item, a pulga e a barata são insetos que transmitem doenças. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Agora vamos à quinta questão. Complete as lacunas. Uma das formas de classificar os animais está relacionada à presença ou ausência Aí tem um tracinho aí que vocês vão colocar. Então, qual é a forma de classificar os animais com a presença ou ausência de quê? Que a gente pode classificar os animais que a gente está estudando agora? Então, seria a ausência da coluna vertebral. Então, vocês vão escrever aí, nessa lacuna, nesse tracinho, coluna vertebral. Letra B. Nesse sentido, podemos dividi-los em vertebrados e tracinho. Vamos dar a resposta. Então, invertebrados. Então, ficaria vertebrados e invertebrados. Letra C. Tracinho, né, para iniciar a frase. São aqueles que possuem tracinho. Então, o que é que a gente vai colocar aí? Então, estamos falando dos animais vertebrados. Então, ficou assim: vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Aí vocês vão escrever aí também. E a letra D, iniciando a frase também, que nós colocaríamos aí? Invertebrados. São aqueles que não possuem coluna vertebral. Continuando agora a questão 6. O animal a seguir é um crustáceo ou um molusco? Justifique sua resposta. Então, a gente está olhando aí que é o quê? Um caranguejo, né? Então, ele é um crustáceo, certo? Por que um crustáceo? Porque ele tem o corpo revestido por uma carapaça externa rígida. Então, a gente está vendo aí a carapaça, essa parte mais dura que ele tem do lado de fora do corpo dele. Então, a resposta é um crustáceo, certo? Se quiser complementar, vocês vão botar. Pois apresenta seu corpo revestido por uma carapaça externa rígida. Ok? Acabando a página 143, vamos para a página 144. E aí, até agora, né, vocês estão vendo, né, vamos fazendo devagarzinho as atividades, né? Na página 7 diz assim, na página 7 não, desculpe, questão 7, página 144. Ordene as sílabas e descubra o nome que é dado à criação do bicho da seda e o nome do casulo já fabricado pela lagarta. Então, as letrinhas, as sílabas estão embaralhadas, então a gente vai arrumar. E ficou então como? Ficou sericultura, no primeiro tracinho, e o outro, crisálida. Certo? Então, vamos lá, na oitava. Ilustre nos espaços abaixo os animais de acordo com a classificação. Então, aí nós temos 6 quadrinhos e vocês vão desenhar. Pode ser utilizado o livrinho, voltando às páginas anteriores, para ver e para ajudar no desenho. Então, vocês vão desenhar moluscos, quinidários, anelídeos, esponjas, equinodermos e vermes. Aí vocês vão caprichar bastante no desenho de vocês. Se quiserem também pode pintar para ficar um colorido bem bonito, viu, gente? Então aqui a gente vai concluindo a nossa aula de ciências, certo? Caprichem nas atividades, vão tirando sempre as dúvidas de vocês, certo? Com quem estiver por perto, façam sempre as atividades direitinho, tá? Um beijo no coração.